Olá, bom dia, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Pronto, ajustado aqui. Vamos chegando, consultor, consultora. Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação no processo de consultoria. Então, se você tem interesse nesse tema, já chega aqui com a gente, já escreve. Hoje eu quero aprender sobre comunicação. Já vamos compartilhando também essa aula. Bem-vindo, Antônio. Já escreve: eu quero aprender sobre comunicação. Hoje o nosso tema da nossa aula, o esquenta. Essa aula super importante, né, que tá levando a gente aí nessa jornada para o mapa do consultor de sucesso. Olá, boa tarde, eu secretária, já tá passando aí do meio-dia, vamos chegando, vamos compartilhar então esse assunto que é tão importante, né? Esse assunto, ele é importante não só durante a execução do projeto de consultoria, né? É um assunto que é importante para a nossa vida como um todo. Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda! Vamos então, começando esse assunto, vamos compartilha essa live com outras pessoas, com outros consultores que você entende que vai ser importante aprender um pouquinho mais sobre comunicação. E eu dou esse tempinho aqui no início da nossa live sempre, para que o Instagram comunique, né, outras pessoas, para que o Instagram distribua esse conteúdo e a gente possa então fazer uma aula mais completa. Tô entrando todos os dias essa semana, ao meio-dia, com conteúdo prático, aplicável, relevante para você que é consultor, para você que é consultora e que deseja desenvolver suas competências de consultor, de consultora, né? E aplicar na sua consultoria. Meu nome é Gisele Parente, para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou consultora empresarial, atuo há mais de 20 anos ajudando empresas e pessoas a terem mais performance e mais resultado financeiro e operacional através da gestão estratégica dos processos. Sou sócia da PDE, essa empresa incrível que ajuda consultores que, como eu, precisam desenvolver suas competências de gestão, suas competências técnicas para atuar no mercado de consultoria no Brasil. É um grande prazer ter você aqui comigo nessa aula, onde eu vou falar sobre a importância da comunicação no processo de consultoria. Então, eu vou começar essa aula trazendo uma reflexão para você, né? Fazendo uma pergunta. Então, você, consultor, consultora que está assistindo essa aula, você já enfrentou algum desafio durante o processo de consultoria que você identificou que foi devido a uma falha de comunicação? Escreve aqui para mim, sim ou não. Sim, né? Eu também já enfrentei desafios na consultoria por questões de falhas na comunicação. Então hoje eu vim compartilhar aqui com você um pouquinho desse conteúdo, falar um pouquinho das minhas experiências com relação ao processo de comunicação e entregar para vocês também uma ferramenta que eu utilizo no dia a dia da minha consultoria, que apoia muito, 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 muito quando eu preciso deixar aquelas tarefinhas pro meu cliente ou para os colaboradores e líderes do cliente que eu estou atendendo e que realmente faz eu ter resultados na entrega no retorno dessas tarefinhas que eu costumo deixar, tá bom? Então, comunicação, nós temos que lembrar o quê?
que a comunicação, ela é uma via de mão dupla, né? Então, quando nós tratamos o tema de comunicação na consultoria ou em qualquer área da nossa vida, o que nós precisamos levar em consideração? Aquilo que eu falo está sendo entendido? Então, durante o processo de comunicação, tem o transmissor e o receptor. O que eu falo e o que você entende. Então, o que eu estou comunicando, o que eu estou passando para o meu cliente, para o líder ali, para as pessoas que estão dentro do meu cliente, está sendo entendido de forma clara? Eu estou conseguindo gerar conexão com as pessoas para que as necessidades dessas pessoas sejam atendidas com a consultoria e para aquilo que eu estou levando de solução esteja verdadeiramente transformando o problema do meu cliente, a dor do meu cliente em mudanças e em resultados positivos? Olha como é importante avaliar a questão da comunicação, tá? É importante saber se o que eu estou entregando para o meu cliente verdadeiramente está gerando a transformação que esse meu cliente precisa. Vocês já pararam para pensar no quanto isso é profundo? E quando eu utilizo a comunicação? Eu utilizo a comunicação quando eu vou fazer a implantação de qualquer processo no meu cliente. Eu preciso me comunicar com o meu cliente quando eu estou fazendo uma reunião, quando eu estou escrevendo um e-mail, quando eu estou mandando uma mensagem de WhatsApp. Por quê? Porque nós precisamos levar em consideração que a comunicação, ela pode ser oral, né, verbal, aquilo que eu falo, e escrita. Nós temos essas duas formas convencionais de comunicação. Mas também nós nos comunicamos através da nossa linguagem corporal. Então, muitas vezes, quando eu estou no cliente, num atendimento presencial ou em um atendimento online, eu também estou me comunicando com o meu cliente através da minha linguagem corporal. Como você está se apresentando ao seu cliente? Você busca ter uma linguagem verbal clara, esclarecedora, limpa? Você busca ter uma linguagem escrita correta? Eu sou mestra em estar digitando ali, olha, das vezes rápido e sai uma palavrinha errada, né? Então, você precisa estar ali se policiando, lendo, relendo, para entender se a mensagem que você está transmitindo para o seu cliente ali, olha, de forma escrita, ela está correta e está passando a mensagem que você precisa. E a linguagem corporal. Sabe a situação de você estar atendendo um cliente online e você perceber que seu cliente está fazendo uma outra coisa, não está ali com você naquele atendimento? Está lendo uma mensagem ali no WhatsApp, na tela? Está ali respondendo uma mensagem no WhatsApp, no celular mesmo, um e-mail? Como é que você trata isso no teu atendimento online? E no teu atendimento presencial? Você tem esse cuidado com o seu cliente? Eu já tive situações de estar ali no atendimento presencial, dando um feedback para o meu cliente, reportando uma situação, um ocorrido com a equipe, e meu cliente simplesmente cruzar os braços assim, olha,
ir se encostando na cadeira e se encolhendo assim, olha. Eu falei, opa, travou, não está recebendo bem a informação que eu estou passando para ele. Preciso mudar a minha abordagem. Isso faz parte da comunicação. Como que você trata isso no seu cliente? Você tem conhecimento e habilidade para fazer essas leituras durante o seu processo de consultoria? Quanto essa leitura te ajuda ou te prejudica durante a execução de um atendimento a cliente? Então, ter consciência das diversas formas que nós temos de nos comunicar com o cliente, estar presente num momento de atendimento com o nosso cliente é de extrema importância. Por quê? Porque se eu estou presente nesse atendimento, se eu estou ciente das reações do meu cliente, das atitudes do meu cliente ou de qualquer pessoa que eu esteja atendendo, eu consigo conduzir melhor a situação. E é importante, né? É importante a gente validar aquilo que a gente está comunicando com o cliente. Você está entendendo? Tá claro para você? Faz sentido o que eu estou dizendo? Escreve aí para mim, faz sentido o que eu estou conversando aqui com vocês? Faz sentido o que eu estou colocando de situação com relação à linguagem corporal, à linguagem escrita, à linguagem verbal? Olha aqui, ó, super faz. Já saí de várias enrascadas devido à leitura corporal. É isso aí, é isso aí. Então, é muito importante a gente ter conhecimento enquanto consultor e desenvolver essa competência. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a noção, a ideia de que nós sabemos nos comunicar. Porque nós aprendemos isso em casa, no nosso dia a dia, né? Mas a comunicação, ela precisa ser, eu acredito que é uma competência que precisa ser trabalhada e desenvolvida frequentemente, principalmente quando a nossa principal ferramenta de trabalho é a comunicação. Durante o processo de consultoria, eu entendo, e veja se faz sentido isso para você, que esse processo de comunicação é o que faz toda a diferença. Um processo de comunicação que não flui é como se você tivesse um atendimento de consultoria que não tem conexão, que não bate. Vocês já atenderam clientes que não bate? Sabe aquele ditado popular? Parece que o santo não bate. Pois é. Então, existem pessoas, prospectos, né? Pessoas que vão prospectar o nosso trabalho, ou até pessoas que vão contratar o nosso trabalho e que parece que não dá conexão, que não gera a conexão, que o santo não bate e o trabalho ele não flui. Porque você fala e a pessoa simplesmente não te entende. Você conversa com a pessoa, você expõe o teu conhecimento e a pessoa não te entende. Então fica aquele trabalho travado. E muito provavelmente, ou você vai demitir esse cliente, ou esse cliente vai cancelar o contrato de consultoria. Por quê? Porque para que você tenha um trabalho fluido, que você consiga entregar o resultado, é importante que a comunicação flua. Então, o que você pode fazer para ter
uma comunicação fluida, tá? Você pode cuidar, primeiro, da tua abordagem, tá? Ter sempre uma comunicação passiva. O que é uma comunicação passiva? A comunicação passiva é aquela que você fala e você ouve o seu cliente. Sempre que você passa uma informação, você checa se essa informação ela foi entendida e compreendida pela pessoa que você está ali se comunicando. É importante que nessa comunicação passiva você sempre dê espaço para que o seu cliente coloque aquilo que ele verdadeiramente pensa, mesmo que você tenha uma opinião contrária, mesmo que você vá falar com esse cliente e vá ali posteriormente ajustar algum ponto da conversa, mas que você ouça esse cliente verdadeiramente, tá? Então é importante que você tenha uma comunicação passiva. O que é o contrário de uma comunicação passiva? Uma comunicação agressiva. A comunicação que você não ouve teu cliente, a comunicação que você tenta colocar, impor a sua vontade, o teu desejo, o teu ponto de vista. É uma comunicação que você acaba muitas vezes sendo ríspido, agressivo. Isso é uma comunicação agressiva, tá? Ou se não, aquela comunicação que você simplesmente não se coloca, tá? Então você tem a comunicação agressiva, que é essa que você quer impor a todo custo aquilo que você pensa. A comunicação passiva, que é a que tem troca. E a comunicação inativa, que é aquela que você não se põe, não se coloca. Você vai fazer aquilo que seu cliente quer. Isso também não é bom. Porque o cliente te contratou para que você traga mudanças para a empresa dele. Seja um sistema implementado, seja um novo processo, seja o treinamento de uma equipe, uma transformação em alguma área, enfim. Se você foi contratado por uma empresa para fazer um processo de consultoria, é porque esse cliente precisa que você tenha essa comunicação de troca, de agregar valor. Faz sentido o que eu estou falando para você? Estou sendo clara na minha comunicação? Diga aí. Estou sendo clara? É isso, tá? Então, isso é a comunicação passiva. Então, vamos recapitular algumas coisas. Hoje nós estamos falando sobre a importância da comunicação no processo de consultoria. Eu já falei sobre as 3 formas que nós temos de nos comunicar com o nosso cliente, que é a comunicação verbal, falada, oral, a comunicação escrita, aquela que eu coloco pelo WhatsApp, por e-mail, e a comunicação que ela é não verbal, né? Que ela é a nossa linguagem corporal. Então, quanto que você aproveita de cada um dos tipos de comunicação para se conectar com o seu cliente, para trazer um rapport ali, né? Uma linha estreita de comunicação com o seu cliente, de conseguir falar e se fazer entendido, e de também de ter o cuidado de ler ali nas entrelinhas, das vezes num olho que o cliente coloca, num franzir de testas, num cruzar de braços, se o cliente está entendendo ou não o que você está falando. Eu já tive situações em atendimento online, que é mais difícil, né, a gente ter esse rapport, essa percepção do cliente, de estar encerrando já a reunião e de perceber que meu cliente estava
meio cara fechada, olho apertado assim. E antes de encerrar, falar: escuta, tá tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto aí que nós precisamos trabalhar? E aí o cliente dizer: não tá bem, isso que você me colocou não ficou claro nesse aspecto e nesse aspecto. Eu preciso entender melhor como é que eu posso implementar essa atividade que você me deixou. Qual que é o impacto que isso vai trazer? E olha só, eu fiz uma pergunta, né? Tá tudo bem? Por quê? Porque o cliente ele tava ali me dando tchau já, encerrando a nossa reunião, mas eu percebi que tinha alguma coisa que não estava bem com o cliente. Eu percebi que tinha alguma coisinha ali que estava incomodando. E isso é o quê? É a gente estar atento à comunicação. A linguagem que não é só a linguagem verbal, aquilo que a gente está falando, mas a linguagem corporal do cliente. Foi a linguagem corporal do cliente que me demonstrou que, olha, ele estava precisando de ajuda. E nós fizemos ali, eu acho que mais uns 15, 20 minutos de atendimento, aonde eu entrei com mais algumas informações, definimos mais algumas atividades e aí o cliente saiu leve da reunião, tranquilo da reunião e foi super produtivo no decorrer da semana até o nosso próximo atendimento, para que as atividades que eu deixei para o meu cliente evoluíssem do jeito que era esperado. Tá? Então, você, consultora, é importante sim que você sempre tenha esse ponto de atenção com o teu cliente. Que você entenda desse cliente se ele está conectado com o trabalho que está sendo executado, se está claro e principalmente se está confortável para ele tudo que está sendo feito. E se não estiver confortável para o cliente, que você traga clareza para ele da importância da mudança e da transformação daquilo que está gerando desconforto para a empresa dele, para o negócio dele. Tá? Então, essa é uma das coisas mais importantes no processo de comunicação com o cliente. E como é que eu faço quando eu preciso me comunicar com o cliente e delegar atividades? Porque sim, consultora, essa é a nossa função, né? A nossa função na consultoria é desenvolver pessoas. Eu acredito de verdade que quando eu, consultora, e quando você, consultor, chegamos na empresa do nosso cliente com um perfil de educar, de ensinar, de verdadeiramente transformar aquela empresa através da educação, nós agregamos muito valor para esse cliente, tá? E é isso que fica quando o nosso projeto termina, o nosso contrato acabou e a gente vai embora. O que fica dentro da empresa é a transformação que a gente conseguiu gerar. E como é que eu faço para gerar essa transformação? Eu gosto de delegar tarefas. Então, todo o atendimento que eu faço com o cliente, eu gosto de deixar uma tarefinha, ou algumas tarefinhas, ou muitas tarefinhas, depende do modelo do contrato que eu estou fazendo ali com o cliente. Mas, para garantir que as tarefas sejam cumpridas, eu gosto de utilizar uma ferramenta de delegação de tarefas. Anota aí, pega aí o papel, a caneta e anota essa ferramenta. Não sei se vocês já conhecem, mas eu utilizo muito e ela é muito legal para o processo de consultoria. É a ferramenta de delegação EPI. Então, E de escola, P de pato e de igreja. E quando eu vou delegar uma tarefa para o meu cliente, eu procuro ser o mais específico possível, tá? Então, eu procuro
ser bem específica, bem detalhada. Então, por exemplo, eu falo, cliente, você precisa sentar com a colaboradora A e junto com ela listar todas as atividades que ela faz. Então, específico. Sente com a colaboradora A e faça uma lista de todas as tarefas que essa colaboradora faz. Depois que você fez essa lista, você vai registrar na nossa planilha de processos, ok? Ok. Então, olha, fui específica. Então, ferramenta E de específico. Segundo passo da ferramenta de delegação. P, definir um prazo. Então, eu falo para o meu cliente, eu preciso que você faça isso até a próxima terça-feira, quando nós vamos conversar de novo. Específico, definir o que fazer, né? P, de prazo, definir até quando vai fazer. Porque é muito comum, quando a gente delega alguma coisa, a gente fala assim, então, olha, agora eu preciso que você faça essa atividade. Vai lá e faz a lista de todas as rotinas da colaboradora A. Ponto. Eu peço o que fazer. Muitas vezes eu até sou específica, mas eu esqueço de definir prazo. Então, quando eu vou delegar uma atividade para alguém, eu preciso ser específico, mas eu preciso definir o prazo. Então, E, P. O último passo, o terceiro passo dessa ferramenta, né? Então, específico, definir prazo e indicador. Eu preciso dizer para o meu cliente qual é o indicador de sucesso dele. Então, o que eu falei para ele? Cliente, eu preciso que você sente com a colaboradora A e faça a lista de todas as atividades. Até quinta-feira, ou até terça, né? Hoje é terça. Então, até a próxima terça-feira, eu preciso que essa relação que você fez das atividades da colaboradora A esteja na planilha de processos. Então, qual é o indicador de sucesso? Estar na planilha de processos. Quando eu passo essas 3 informações para o meu cliente, eu estou delegando uma atividade. E em 90% das vezes, o meu cliente ou algum colaborador que eu esteja tocando os processos direto dentro do meu cliente vai executar a tarefa. Ah, Gisele, mas e os outros 10%? Vai dizer que não teve tempo, que não conseguiu, enfim. Faz parte do processo de consultoria, tá? Faz parte do nosso trabalho a gente ter que chegar lá e não ter uma atividade, uma tarefinha que a gente deixou pronta, tá? E aí nós vamos trabalhando também isso durante os nossos atendimentos, demonstrando para esse cliente ou para esse colaborador que a não execução de uma tarefa compromete o prazo do nosso contrato. Então, nós vamos mostrando, olha, hoje nós íamos fazer isso. Como você não conseguiu fazer a tarefa, agora a gente vai ter que fazer a tarefa e depois partir para cá. E isso gera um atraso. E pequenos atrasos ao longo de um projeto inteiro estoura o prazo do nosso projeto, tá? Então, é importante que você seja específico quando você delega uma atividade, por quê? Porque justamente as pessoas vão entendendo esse compromisso com o projeto de consultoria como um todo. Faz sentido isso para vocês? Tem alguma dúvida? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, basicamente, a comunicação no processo de consultoria
ela envolve esses 3 passos, né? Qual é a linguagem que eu vou usar para me comunicar com o meu cliente? Se ela é verbal, se ela é escrita, se ela é corporal, como eu estou gerando essa conexão e essa conversa com o meu cliente? Se eu tenho clareza nessa comunicação, né? Como eu estou abordando de uma forma passiva, ou de uma forma agressiva, ou de uma forma mais reativa, ou mais consensual, mais troca, né? Como isso contribui para o desenvolvimento da minha consultoria. E saber delegar tarefas, porque uma das coisas que mais os consultores fazem, né, durante um processo de consultoria é realmente delegar tarefas. Então, saber se realmente eu estou sabendo delegar tarefas de forma clara para o meu cliente. Fazendo o acompanhamento, sendo específico, definindo o prazo, tirando todas as dúvidas. Curtiram o conteúdo? Foi bom? Gostaram? Vocês acham que é importante ter esse cuidado no processo de consultoria? Escreve aqui para mim nos comentários. E enquanto vocês vão escrevendo aqui nos comentários, eu vou aproveitar e convidar você para participar da nossa aula, da nossa Super Masterclass agora, na próxima quinta-feira, no dia 26. Nossa Masterclass, o mapa do consultor de sucesso, onde nós vamos compartilhar com você, eu e a Débora, o caminho que muitos consultores que precisavam de ajuda já percorreram para ter mais clareza na sua consultoria e mais resultado financeiro também, tá bom? Então esteja com a gente. Se você ainda não se inscreveu nessa super aula, faça a tua inscrição agora mesmo. Vai lá no link da bio e se inscreva, tá? Para que você consiga realmente aproveitar esse conteúdo incrível que nós vamos compartilhar com você nessa super aula. Nós vamos entregar ferramentas, né? E vai ser uma aula super produtiva para você que é consultor, consultora, se identificar melhor aí no teu mundo de consultoria, tá bem? Então, se você ainda não fez sua inscrição, vai lá no link da bio, faça sua inscrição agora mesmo. Nós estamos concluindo essa super aula falando sobre a importância do processo de comunicação na consultoria. Valeu, o pessoal tá dizendo que foi ótima a aula, que valeu, também adorei. Adorei compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Se ficar qualquer dúvida sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários da aula, vai ficar gravada, ou mandar pra gente também pelo direct, que nós entramos em contato com você, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Gratidão por estarmos juntos em mais uma super aula. Lembre-se sempre de fazer a inscrição lá para ser avisado da nossa Masterclass. E eu te vejo amanhã, meio-dia. Amanhã nós vamos falar sobre feedback. A importância de trabalhar o feedback na consultoria. Esteja presente aqui. Até amanhã, gente. Beijão. Tchau, tchau.